Salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Educa Channel. A aula já vai começar! Fala aí, pai! Dá ideia! É nóis, hein? Então, poucas ideias, bora pra questão. Um carro desloca-se numa avenida com velocidade de 36 km por hora e quando se encontra a 55 metros de um cruzamento, o semáforo passa para o vermelho. O tempo de reação do motorista, isso é, o intervalo de tempo para acionar os freios, é de 0,5 segundos. Para que o carro pare exatamente no cruzamento, qual é a aceleração escalar suposta constante que os freios comunicam ao veículo? E aí, sem entrosamento, bora logo para a resolução. Chegamos então à questão de número 17. Questão 17, pessoal, e nós já estamos aí para resolver essa equação aí. Olha só, na questão 17 diz assim, ó, que um motorista está percorrendo a avenida, que nós vimos aí no texto, e ele está com velocidade de 36 km por hora, quando ele avista um semáforo a uma distância de 55 metros do semáforo. Tá? Então o semáforo ficou vermelho, ele tem que parar o carro. E aí ele está com velocidade de 36 km por hora e ele percebe que a distância dele até o semáforo é 55 metros. Só que todos nós sabemos que quando a gente vê até a gente reagir, existe um tempo aí. E o tempo de reação aí é de 0,5 segundos. Então, para entender essa questão aí, ele quer saber o seguinte: qual vai ser a aceleração ou a desaceleração desse carro para que ele pare no sinal vermelho, tá beleza? Então, para isso aí, a gente precisa compreender algumas coisas. Primeiro, a velocidade ela está em km por hora. Nós vamos converter a velocidade para metros por segundo. Então, eu vou pegar a velocidade e vou pegar aqui, ó, a velocidade e vou dividir ela por 36 km por hora, dividido por 3,6. Nesse caso, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Entendeu? 10 metros por segundo. Agora, repara bem que se a velocidade é 10 metros por segundo e ele teve 5 segundos para pensar, reagir, até colocar o pé no freio, isso quer dizer então que essa distância que ele vai estar do semáforo não vai ser essa. Vai ser outra. Por quê? Porque ele teve um tempo, quando ele viu o semáforo, estava a 55 metros. Só que ele teve um tempo de reação, vi o semáforo, pisei no freio, coisa e tal. Teve um tempo de 5 segundos. Como a velocidade é 10 metros por segundo já convertida, então nós vamos descobrir então a que distância o carro já estava quando ele reagiu. Ou seja, após o tempo de reação. Para isso eu vou pegar aqui, ó, a velocidade é igual a 10 metros por segundo vezes o tempo de reação, que é 0,5 segundos. Ou seja, a 10 vezes 0,5 vai dar 5 metros. Então, olha só, quando ele viu o semáforo, que ele pensou, que ele reagiu, esse tempo de reação de 5 segundos fez com que o carro já tivesse andado 5 metros, com essa velocidade aí de 10 metros por segundo. Então a distância que ele pisou no freio, a distância agora já vai ser 55 menos 5, ou seja, 50 metros. Então essa é a distância que nós temos, 50 metros. Por que 50 metros? Porque quando ele viu o semáforo, ele estava a 55 metros de distância, certo? Mas ele tinha um tempo de reação, que é de 5 segundos. E a velocidade dele era 36 km por hora, que eu converti, dividindo por 3,6, ficou de 36, ficou 10 metros por segundo. Então, a 10 metros por segundo, quando ele viu o semáforo de 55 metros de distância, ele teve um tempo para pensar e reagir. No que ele pensou e reagiu e pisou no freio para desacelerar o carro já andou aí 5 metros, porque tínhamos 10 metros de velocidade vezes o tempo de reação, 5 metros. Como ele tinha 55 metros de distância, quando ele viu o semáforo até reagir, então 55 menos 5. Nesse caso, a distância que ele acionou o freio
50 metros. Agora sim, aplicando a equação de Torricelli, nós temos o seguinte, olha só, aplicando aí a equação de Torricelli, ó. Aplicando aqui Torricelli, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Como a velocidade final vai ser zero, porque ele vai parar o carro, então eu tenho zero ao quadrado, vai dar zero mesmo. A velocidade inicial, ele disse que é 10, né? Tá aqui, ó, 10 metros por segundo, nós convertemos 10 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, que é a aceleração que pede na questão, para descobrir a aceleração escalar. E o deslocamento, ele diz que foi 50 metros após o tempo de reação. Após o tempo de reação, ele tinha então 50 metros. Beleza? Então, calculando aqui, então, vai ficar assim, ó. Se eu inverter tudo de posição, vai ficar assim, ó. 2 vezes aceleração vezes 50. Então eu tenho 2 vezes aceleração, 2 aceleração vezes 50, 2 vezes 50 vai dar 100. Então eu tenho 100 vezes a aceleração, que é igual 10 ao quadrado, também dá 100. Então eu tenho 10 ao quadrado, que dá 100, e 2 vezes 50 também dá 100. 100 está aqui multiplicando e para cá dividindo. Portanto, a aceleração é igual a 100 sobre 100, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, repara uma coisa. O carro não está parando, não está desacelerando, o carro não precisa parar no semáforo, então repara bem que ele tem aí uma aceleração menor que zero. Ele está parando o carro. Por isso, o sinal tem que ser negativo. Portanto, menos 1. Tá certo? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então nós temos aí a aceleração escalar, que é o tempo que ele vai precisar desacelerar até chegar então no semáforo. Beleza? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza?